Tem algo na quietude de uma noite de primavera que faz a gente se sentir seguro. Aquele tipo de silêncio que toma conta das pequenas cidades americanas quando as famílias vão se recolhendo para dormir, quando as luzes das varandas vão se apagando uma a uma, quando os únicos sons que restam são o cri-cri dos grilos e algum carro passando de vez em quando por uma rua tranquila. É o tipo de paz que faz a gente acreditar que o mundo é bom, que a nossa casa é o nosso santuário, que as pessoas que a gente ama vão estar do nosso lado quando o dia amanhecer. Na noite do dia 16 de maio de 2005, numa casa simples às margens do lago Coeur d'Alene, em Idaho, a família Groene foi dormir acreditando nessa segurança. Brenda Gruen, uma mãe solteira de 40 anos, tinha finalmente encontrado a felicidade ao lado do namorado Mark Mackenzie. Os três filhos dela, Slade, de 13 anos, Dylan, de 9, e Shasta, de 8, eram tudo para ela. Era uma família reconstituída tentando dar certo, tentando construir algo bonito no seu cantinho de Idaho. Eles não faziam ideia de que alguém os estava observando. Não faziam ideia de que o mal já tinha escolhido eles. 2 dias depois, no dia 18, familiares foram até a casa dos Groene para uma visita combinada. Quando ninguém atendeu a porta, aquela sensação familiar de preocupação bateu no peito deles. Algo não estava certo. Bateram de novo. Silêncio. Tentaram abrir a porta e ela estava destrancada. O que encontraram lá dentro ia assombrar eles pelo resto das suas vidas. Ia marcar uma comunidade inteira, ia virar manchete nacional e lembrar a América de que monstros não existem só nos pesadelos, eles andam entre a gente, nos estudam, esperam o momento certo para agir. Brenda Groom estava morta. Mark Mackenzie estava morto. Slade Groom, de 13 anos, estava morto. Os três tinham sido espancados com uma violência tão brutal que o legista ia ter dificuldade de descrever o que encontrou. Eles tinham sido amarrados com abraçadeiras de nylon, completamente indefesos, e então espancados com um martelo até não sobrar nada além do silêncio. E Dylan e Shasta, os dois filhos mais novos, tinham desaparecido, sumido. Um alerta Amber ecoou por todo o Idaho, pelo noroeste do Pacífico, por todo o país. Duas crianças, ainda tão pequenas, estavam lá fora em algum lugar com quem quer que tivesse feito aquela coisa impensável. Por 47 dias, os investigadores buscaram. Por 47 dias, voluntários vasculharam florestas, lagos e rodovias. Por 47 dias, o pai de Brenda, o avô das crianças, aparecia na televisão implorando pelo retorno seguro delas, com a voz partida por uma dor tão profunda que doía só de ver. Por 47 dias, a América prendeu a respiração e rezou por um milagre. E então, no dia 2 de julho de 2005, às 2 da madrugada, uma garçonete trabalhando no turno da noite num restaurante Denny's em Coeur d'Alene ergueu o olhar do bloco de pedidos e congelou. Sentada numa mesa perto da janela, estava uma menina com um rosto que ela tinha visto colado em cartazes de pessoas desaparecidas por mais de um mês. A menina estava magra, pálida, com um olhar assombrado, e sentado do outro lado dela havia um homem. Um homem de olhar frio e postura calma, tomando café da manhã tranquilamente como se não tivesse mantido duas crianças em cativeiro nas montanhas de Montana por quase 7 semanas. A garçonete, chamada Amber Dean, não entrou em pânico. Ela fez contato visual com a gerente, Linda Olson, que reconheceu imediatamente a pequena Shasta Groene, de 8 anos. Elas ligaram para o 91, se posicionaram entre a mesa e a saída, bloqueando discretamente os caminhos enquanto fingiam continuar com as obrigações normais do trabalho. E quando os policiais chegaram, encontraram Joseph Edward Duncan III sentado ali, quase como se estivesse esperando por eles. Quase como se alguma parte dele quisesse ser pego. Shasta estava viva. Traumatizada além do que qualquer palavra pode descrever, mas estava viva. Dylan, no entanto, nunca mais ia voltar para casa. Essa é a história de um dos serial killers mais depravados da história americana. Um homem que passou décadas caçando crianças. Um homem cujos crimes se estendem por vários estados e várias décadas. Um homem que documentou a própria depravação num blog público e ainda assim conseguiu escapar da justiça
até ser tarde demais. Essa é a história de Joseph Edward Duncan III e o rastro de vidas destruídas que ele deixou para trás. Para entender o horror do que aconteceu com a família Groene, você precisa entender quem eles eram antes de Joseph Duncan entrar nas suas vidas. Brenda Groene não vivia nenhum conto de fadas. Era uma mulher real, com dificuldades reais, fazendo o melhor que podia pelos filhos. Tinha passado por um divórcio, trabalhava duro, apertava o cinto, mas amava os filhos com uma ferocidade que qualquer pessoa que a conhecia conseguia ver. A casinha dela às margens do lago Cuerdalene não era nada demais. Era um lugar modesto, mas era deles. Slade, o mais velho com 13 anos, estava naquela fase estranha entre a infância e a adolescência. Protegia os irmãos mais novos, era o tipo de irmão mais velho que zoava Dylan e Shasta num minuto e os defendia no seguinte. Dylan tinha 9 anos. Era cheio de energia e travessura. O tipo de criança que não conseguia parar quieta, que sempre tinha terra embaixo das unhas de tanto brincar lá fora. E Shasta, a caçula com 8 anos, era doce e tímida, sempre agarrada na mãe. Ainda nova o suficiente para acreditar que a mãe podia proteger-la de qualquer coisa. Mark Mackenzie, o namorado de Brenda, tinha se tornado parte do dia a dia deles. Não era o pai biológico das crianças, mas se importava com elas, estava presente, se dedicava. A família tinha seus altos e baixos como qualquer família, mas estavam juntos, tentando construir algo estável. Nos dias que antecederam o dia 16 de maio, a vida era normal. Slade estava terminando o ano escolar. Dylan e Shasta estavam contando os dias para as férias de verão. Brenda trabalhava, cuidava da casa, fazia todas aquelas coisas que as mães fazem. Não havia nada que sugerisse que o perigo estava à espreita. Nenhum sinal de aviso, nenhuma sensação sinistra, nenhuma chance de fugir. Mas alguém estava observando. Alguém tinha estado observando por semanas. Joseph Duncan tinha dirigido por Cuerdalene no seu carro alugado roubado, um Jeep Cherokee vermelho com placas do Missouri, e estava caçando. Essa é a palavra que ele usou mais tarde. Caçando. Ele dirigia pelos bairros procurando por vítimas em potencial, procurando por famílias com crianças, procurando por casas que fossem isoladas o suficiente, vulneráveis o suficiente. E quando ele viu a família Groene, quando viu Shasta e Dylan brincando do lado de fora da casa deles, algo dentro dele clicou. Tinha encontrado os alvos. Passou dias vigiando a casa. Aprendeu a rotina deles. Observou quando as pessoas chegavam e saíam. Planejou cada detalhe do que ia fazer. E lá pelas altas horas da noite do dia 15 de maio, ou nas primeiras horas do dia 16 de maio de 2005, ele deu o passo. O que aconteceu dentro daquela casa é quase perturbador demais para colocar em palavras, mas precisa ser contado porque o mundo precisa entender do que Joseph Duncan era capaz. Com base no que os investigadores conseguiram reconstruir a partir do depoimento de Shasta e das evidências da cena do crime, a maioria acredita que Duncan arrombou a casa dos Groene na noite de domingo, dia 15 de maio, ou nas primeiras horas de segunda, dia 16. Ele estava armado com uma espingarda. Usava luvas pretas. Se moveu pela casa como um predador que já tinha feito aquilo antes porque já tinha feito. De acordo com o relato de Shasta à polícia, a mãe a acordou no quarto onde ela estava dormindo. Brenda chamou Shasta para a sala, e lá estava ele. Joseph Duncan, de pé, com uma arma, usando aquelas luvas pretas, o rosto frio e sem expressão. Já tinha abordado os outros da casa. Tinha abraçadeiras de nylon, o tipo que você não consegue romper por mais que force. Amarrou as mãos de Brenda. Amarrou as mãos de Mark. Amarrou as mãos de Slade. Os deixou indefesos, apavorados, sem como reagir. Levou Shasta e Dylan para fora. Essa é a parte que ainda assombra os investigadores, a parte que mostra o quanto Duncan era calculista. Ele não queria que as crianças menores vissem o que estava prestes a acontecer. Não porque se importasse com elas, mas porque precisava que elas ficassem obedientes. Precisava que ficassem com medo suficiente para não fugir, mas sem estarem tão traumatizadas a ponto de se tornarem incontroláveis. Então os fez esperar lá fora, colocando-os no veículo enquanto voltava para dentro da casa. Shasta contaria mais tarde à polícia que, enquanto ficava sentada naquele veículo com o irmãozinho,
Ela ouviu gritos. Ouviu o namorado da mãe, Mark, gritar. E então viu algo que nenhuma criança deveria ver. O irmão mais velho, Slade, machucado e sangrando, cambaleando para fora da entrada da casa, tentando escapar, tentando pedir ajuda. Mas Duncan foi atrás dele. O que Duncan fez com aquelas 3 pessoas foi brutal, além de qualquer compreensão. Ele os espancou até a morte com um martelo. Brenda, a mãe que teria feito qualquer coisa para salvar os filhos. Mark, que tentou reagir e não conseguiu. Slade, apenas um menino, apenas 13 anos, que morreu tentando escapar. O legista determinaria mais tarde que a causa da morte foi traumatismo crânioencefálico, mas esse termo clínico não captura a selvageria, o excesso de violência, a brutalidade pura que Duncan descarregou em 3 pessoas indefesas e amarradas. Quando tudo acabou, quando a casa ficou em silêncio exceto pelo som da respiração de Duncan, ele voltou lá fora. Colocou Shasta e Dylan no Jeep Cherokee roubado. Duncan contou para eles o que tinha feito. Se gabou de ter espancado os familiares deles até a morte com um martelo. Queria que eles soubessem que não havia escapatória, que nenhum resgate estava a caminho, que eles agora pertenciam a ele. E saiu na madrugada, levando-os para um inferno que duraria 47 dias. O que aconteceu com Shasta e Dylan Groene ao longo dessas 7 semanas é o tipo de pesadelo que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Duncan os levou para acampamentos remotos no oeste de Montana, no fundo da Floresta Nacional Lolo, perto de St. Regis, lugares tão isolados que você podia gritar e ninguém ia ouvir. De acordo com os depoimentos de Shasta aos investigadores, eles ficaram em vários acampamentos diferentes durante o cativeiro, se mudando de local em áreas praticamente inacessíveis, lugares onde mochileiros não se aventuravam, lugares onde ele podia fazer o que queria sem medo de ser descoberto. Ele mantinha as crianças amarradas, às vezes com cordas, às vezes com outros tipos de contenção. Shasta contou aos investigadores que Duncan abusou sexualmente dela e do irmão repetidas vezes, torturou-os, filmou e fotografou tudo o que estava fazendo, documentando os crimes como se fosse uma coleção de troféus doentia. Os vídeos e fotografias que os investigadores encontraram depois nos pertences de Duncan foram tão perturbadores que agentes do FBI que precisaram assistir tiveram que receber apoio psicológico depois. Os jurados que viram as evidências durante o julgamento federal de Duncan, pessoas endurecidas que achavam ter visto de tudo, saíram do tribunal em lágrimas. Um dos vídeos exibidos no julgamento durava 33 minutos e mostrava Duncan atormentando Dylan enquanto o menino chorava e implorava para ele parar. Em determinado momento do vídeo, a voz de Duncan podia ser ouvida dizendo palavras arrepiantes. O diabo está aqui, menino. O próprio diabo. O diabo gosta de ver crianças sofrerem e chorarem. Essas não eram as palavras de alguém às voltas com uma doença mental. Eram as palavras de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e aproveitava cada segundo. Duncan criou um apelido para si mesmo durante esse período. Disse às crianças para chamarem ele de Jet. Era quase como se estivesse tentando criar algum senso de normalidade distorcida, como se estivessem numa acampada juntos, como se fosse algum tipo de jogo. Mas não havia nada de normal nisso. Nada que se parecesse com um jogo. Era uma tortura sustentada e calculada contra 2 crianças que já tinham assistido a família morrer. E por tudo aquilo, Shasta tentava proteger o irmãozinho. Tinha apenas 8 anos, mas se tornou o escudo de Dylan como podia. Tentava mantê-lo calmo, tentava dizer para ele que tudo ia ficar bem, mesmo sabendo que não ia. Virou mãe, protetora, guerreira num corpo ainda tão pequeno. Testemunhou Duncan abusando do irmão. Ouvia o choro dele e suportava os mesmos horrores ela mesma. Mas Dylan não sobreviveria. As circunstâncias exatas da morte de Dylan foram reconstruídas com base no depoimento de Shasta e nas evidências encontradas no local. Duncan alegaria mais tarde que foi um acidente, que a espingarda que guardava numa caixa plástica no Jeep disparou enquanto ele alcançava uma cerveja, que o tiro acertou Dylan no estômago e que ele apenas deu cabo do serviço para tirar o menino do sofrimento.
Mas com base no que os investigadores conseguiram apurar a partir do relato de Shasta e das evidências físicas, isso pode indicar que a versão de Duncan era mais uma mentira numa vida inteira de mentiras. Shasta contou aos investigadores que ouviu um estrondo alto e correu para encontrar Dylan no chão, gritando, sangrando pelo estômago. Duncan tinha uma espingarda calibre 12 cerrada. De acordo com o que Shasta presenciou, ele colocou a arma na cabeça de Dylan e puxou o gatilho. Não disparou. Dylan, aquele menino de 9 anos que deveria estar em casa jogando videogame e andando de bicicleta, implorou para Duncan não matá-lo. Chorou, suplicou. E Duncan recarregou a espingarda, colocou de volta na cabeça de Dylan e puxou o gatilho de novo. Dessa vez funcionou. Dylan Groen morreu na hora, em estilo execução, numa floresta remota de Montana. Shasta contou que Duncan começou a chorar depois de matar o irmão dela, dizendo que só fez aquilo para acabar com o sofrimento de Dylan. Mas é isso que acontece com os monstros. Eles sempre têm uma desculpa. Sempre têm uma justificativa para o injustificável. As lágrimas, se é que eram de verdade, não mudaram nada. Dylan estava morto, e Shasta ficou sozinha com o assassino do irmão. Duncan enterrou os restos mortais de Dylan naquele acampamento remoto de Montana. Ele seria encontrado semanas depois por investigadores, usando cães farejadores e buscas terrestres. Depois que Duncan já tinha sido preso, depois que Shasta já tinha dito para eles onde procurar, e no velório de Dylan, realizado no que teria sido o 10º aniversário dele, dia 16 de julho de 2005, a família ficou diante de uma comunidade em luto e tentou encontrar palavras para uma perda que não tem palavras. Mas Shasta ainda estava viva, ainda em cativeiro, ainda suportando. Nos dias após o assassinato de Dylan, de acordo com o que Shasta revelou depois, Duncan quase a matou também. Disse que ia matá-la e deu a ela uma escolha: estrangulamento ou tiro. Você consegue imaginar ter 8 anos e ser obrigada a escolher como quer morrer? Shasta escolheu o estrangulamento. Talvez porque estivesse com medo da arma depois do que tinha visto acontecer com Dylan. Talvez porque achasse que seria mais rápido. Duncan enrolou uma corda no pescoço dela e puxou com força. Ela começou a sufocar, sentindo a vida escapando, o mundo escurecendo. E num momento de desespero, ela ofegou o apelido dele. Jet, para, por favor. E ele parou. Se afastou. Talvez uma pequena centelha de humanidade tivesse atravessado a depravação dele por um segundo. Talvez ele simplesmente não estivesse pronto para matá-la ainda. Talvez ainda quisesse usá-la. Seja qual for o motivo, ele afrouxou a corda e a deixou respirar. Shasta sobreviveu àquela noite, mas o terror daquele momento ficaria com ela para sempre. Pouco depois, Duncan perguntou a Shasta se ela queria conhecer a mãe dele. Ela disse que sim. Provavelmente porque teria dito sim para qualquer coisa se isso significasse sair daquelas matas, uma chance de fuga, estar perto de outras pessoas que pudessem ajudá-la, e então Duncan desmontou o acampamento, colocou Shasta no Jeep Cherokee e começou a dirigir de volta em direção à civilização. Na noite do dia, 1 de julho de 2005, câmeras de segurança de uma loja de conveniência em Kellogg, Idaho, a cerca de 65 quilômetros a leste de Coeur d'Alene, registraram Duncan e Shasta entrando no estabelecimento. Um funcionário reconheceu Shasta pelos cartazes de desaparecida, mas não os abordou naquele momento, pois nada parecia estar imediatamente fora do normal. Quando o funcionário percebeu quem a menina poderia ser e revisou as imagens, Duncan e Shasta já tinham ido embora. Duncan nunca chegou à casa da mãe. Em vez disso, nas primeiras horas da madrugada do dia 2 de julho de 2005, por volta das 2 da manhã, ele entrou no restaurante Denny's na Appleway Avenue, em Coeur d'Alene. E foi ali que o reinado de terror dele chegou ao fim. O restaurante Denny's na Appleway Avenue, em Coeur d'Alene, não era conhecido por nada de especial. Era só mais um boteco aberto 24 horas. O tipo de lugar onde caminhoneiros tomam café e insones pedem café da manhã em horários esquisitos. Mas, na manhã do dia 2 de julho de 2005, virou o palco de um milagre. Quando Duncan entrou com Shasta um pouco depois das 2 da manhã, os dois pareciam um pai e uma filha parando para comer de madrugada. Duncan estava calmo, quase alegre. Shasta estava quieta, recolhida,
mas sem demonstrar sofrimento de uma forma que imediatamente chamasse a atenção de quem não conhecesse a história dela. Sentaram numa mesa perto da janela, e Duncan pediu comida. Mas Amber Dean, a garçonete de plantão, olhou de novo para a menina. Havia algo familiar no rosto dela. Por semanas, aquela comunidade inteira tinha sido coberta de cartazes de desaparecida. O rosto de Shasta estava em todo lugar em postes de luz, nas vitrines das lojas, no noticiário toda noite. E enquanto Amber encarava aquela criança sentada do outro lado daquele homem, o reconhecimento bateu nela como uma onda. Ela não entrou em pânico. Não engasgou, nem foi correndo até a mesa, nem fez nada que pudesse assustar o homem. Em vez disso, fez contato visual com a gerente, Linda Olson, e fez um gesto sutil em direção à mesa. A gerente olhou. Viu também. Aquela era Shasta Groon. E se era Shasta, o homem sentado do outro lado dela era provavelmente responsável por um dos crimes mais hediondos da história de Idaho. Linda ligou pro 90, enquanto Amber puxava conversa com Duncan e Shasta. Ofereceu um milkshake para Shasta e depois deliberadamente demorou para preparar, ganhando tempo para a polícia chegar. Outros funcionários se posicionaram perto das saídas. Outros clientes no restaurante, frequentadores que também tinham acompanhado a cobertura jornalística, começaram a perceber o que estava acontecendo. Todo mundo prendeu a respiração. Todo mundo esperou. Quando os policiais chegaram, entraram no restaurante com as armas sacadas, mas com a postura controlada. Não queriam criar uma situação de reféns. Não queriam dar a Duncan nenhum motivo para machucar Shasta. Se aproximaram da mesa e ordenaram que Duncan se levantasse e colocasse as mãos onde eles pudessem ver. E Joseph Edward Duncan III, um homem que tinha escapado da captura por décadas, que tinha assassinado pelo menos 7 pessoas, incluindo 3 crianças, fez algo que chocou todo mundo. Obedeceu, não reagiu, não resistiu. Não ameaçou Shasta nem tentou usá-la como escudo. Levantou, estendeu as mãos e deixou os policiais algemá-lo sem nenhum incidente. Quando Amber perguntou a Shasta onde estava o irmão dela, a resposta da menina partiu o coração de todo mundo. Meu irmão está no céu. Shasta se identificou para a garçonete e os policiais. Disse o próprio nome claramente. Sou Shasta Groene. Foi levada ao centro médico Kootenai para atendimento e avaliação. Estava desnutrida, traumatizada, com sinais de abuso sexual prolongado, mas estava viva. Horas depois, foi reunida com o pai, Steve Groen, que tinha passado 47 dias vivendo no inferno de não saber, de buscar, de ter esperança contra toda esperança. A imagem dele abraçando a filha, os dois chorando, virou manchete no mundo inteiro. Pelo raciocínio rápido e pelas ações heróicas delas, Linda Olson e Amber Dean receberam cheques de $4.315 cada uma, de um fundo de recompensa doado por empresas e moradores locais. Mas nenhuma quantia de dinheiro poderia capturar a importância do que elas tinham feito. Tinham salvado a vida de uma menina. Tinham levado um assassino à justiça. Tinham dado à comunidade alguma medida de encerramento. Ainda que a notícia sobre Dylan fosse, em breve, partir corações pelo país afora. Mas ainda havia uma pergunta que todo mundo fazia. Onde estava Dylan? Quando a polícia interrogou Duncan após a prisão, quando vasculhou o Jeep Cherokee e encontrou as evidências do que ele tinha feito: equipamentos de camping, cordas, uma espingarda, abraçadeiras de nylon e dispositivos de armazenamento digital com fotos e vídeos que deixaram detectores experientes fisicamente enfermos, eles pressionaram por informações sobre Dylan. Onde está o menino? O que você fez com ele? Ele ainda está vivo? Duncan acabou contando, embora com base no que os investigadores conseguiram apurar a partir dos depoimentos de Shasta, ele provavelmente sabia que Dylan não tinha nenhuma chance de ser encontrado com vida. Desenhou um mapa para os investigadores. Os direcionou para aquele acampamento remoto na Floresta Nacional Lolo, perto de St. Regis, Montana, numa área acidentada onde poucas pessoas se aventuravam. No dia 4 de julho de 2005, apenas 2 dias após o resgate de Shasta, as equipes de busca encontraram restos mortais humanos no local que Duncan tinha descrito. Os restos estavam em estado avançado de decomposição,
enterrados numa cova rasa no acampamento improvisado remoto. Foram enviados ao laboratório do FBI em Quantico, Virgínia, para exame de DNA. Os resultados confirmaram o que todos já temiam. Os restos pertenciam a Dylan Groene, de 9 anos. Steve Groene, pai de Dylan e Shasta, tinha dito a repórteres que enquanto alguém não confirmasse que os restos eram de Dylan, ele ia se agarrar à esperança de que o filho ainda estava vivo. Mas no dia 10 de julho de 2005, quando o FBI fez a identificação positiva, essa esperança morreu. Dylan tinha ido. Tinha sido assassinado naquela floresta, sozinho exceto pela irmã aterrorizada, morto por um monstro que tinha tirado tudo dessa família. Joseph Duncan foi indiciado por sequestro e homicídio. Foi preso sem direito à fiança. E à medida que os investigadores começaram a vasculhar o passado dele, a conectar os pontos e cruzar suas impressões digitais com os bancos de dados, um quadro aterrorizante foi tomando forma. A família Groene não foi a primeira. Nem chegava perto. Joseph Edward Duncan III nasceu no dia 25 de fevereiro de 1963, em Fort Bragg, Carolina do Norte, embora algumas fontes indiquem que ele nasceu de fato em Tacoma, Washington. Era um dos 5 filhos de Joseph Edward Duncan Jr. e Lillian May Duncan. O pai servia no exército dos Estados Unidos, o que significava que a família se mudava constantemente, de cidade em cidade, de base em base, sem nunca ficar tempo suficiente em um lugar para criar raízes. Com o tempo, a família se estabeleceu em Tacoma, Washington. Em entrevistas posteriores, em documentos judiciais e no blog, Duncan alegaria ter sofrido abuso sexual na infância, que tinha sido maltratado fisicamente, que o trauma tinha moldado o monstro que ele se tornou. Pintou um quadro de uma infância horrível que quebrou algo fundamental nele. Mas o irmão mais novo contestaria mais tarde essas alegações em entrevistas com a mídia, dizendo que embora a mãe fosse rígida e a vida em casa não fosse perfeita, não havia abuso na extensão que Joseph descrevia. Os pais se divorciaram quando Duncan era criança, e o pai se casou de novo. 3 das irmãs mais velhas saíram de casa de uma vez, o que pode ter contribuído para a instabilidade do ambiente. Se Duncan estava dizendo a verdade, ou criando uma narrativa para justificar os crimes, permanece incerto. O que é claro, o que está documentado além de qualquer dúvida, é que antes de chegar na adolescência, algo estava muito errado com Joseph Duncan. O primeiro crime sexual registrado ocorreu em 1978, em Tacoma, quando ele tinha apenas 15 anos. Ele estuprou um menino de 9 anos à mão armada. Deixa isso se assentar. Aos 15, numa idade em que a maioria dos adolescentes está preocupada com o colégio, espinhas e os primeiros encontros, Joseph Duncan estava cometendo crimes violentos contra crianças. Não era experimentação nem confusão. Era um predador. No ano seguinte, em 1979, foi preso por furto de veículo. Em vez de ser enviado a um centro de detenção juvenil ou receber consequências sérias, foi sentenciado ao Jesse Disling Boys Ranch, em Tacoma, Washington, um programa de reabilitação para jovens com problemas. No rancho, Duncan foi designado a um terapeuta como parte do tratamento. E naquilo que deveria ter sido um sinal de alerta enorme, um aviso que poderia ter prevenido décadas de horror no futuro, Duncan confessou ao terapeuta que tinha amarrado e abusado sexualmente de 6 meninos mais novos. Também disse ao terapeuta que, aos 16 anos, estimava ter estuprado 13 meninos mais novos. 13. Ainda era adolescente ele mesmo, e já tinha deixado um rastro de vítimas traumatizadas. O terapeuta documentou essas confissões. A avaliação foi escrita, arquivada. Mas nada aconteceu. Duncan não foi processado por esses crimes. Não foi trancado. Não foi tratado como o predador perigoso que claramente era. Foi solto de volta para a sociedade depois de apenas alguns meses, um predador que tinha confessado abertamente abuso sexual em série contra crianças, livre para continuar caçando. Em 1980, quando Duncan tinha 16 ou 17 anos, roubou várias armas da casa de um vizinho em Tacoma. Usou uma dessas armas para sequestrar e estuprar um menino de 14 anos à mão armada. Dessa vez, o sistema de justiça agiu. Duncan foi preso, indiciado e condenado.
foi sentenciado a 20 anos de prisão. Inicialmente, o juiz suspendeu a pena para que Duncan pudesse receber tratamento para agressores sexuais no Hospital Estadual Western. Os médicos que o avaliaram disseram que vezes o perigo que ele representa para as crianças é muito grande e ele não é seguro para estar em liberdade. Após 22 meses no programa de tratamento, os médicos relataram que vezes o Sr. Duncan demonstrou uma falta de disposição para modificar seus comportamentos sexuais desviantes vezes e que o tratamento não estava funcionando. A pena suspensa foi revogada em 1982 e Duncan foi enviado à prisão para cumprir a pena integral. Foi clinicamente diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial durante o encarceramento. Disse às autoridades que o primeiro abuso sexual que cometeu ocorreu quando tinha apenas 12 anos, quando agrediu um menino de 5 anos. Por admissão própria, era um predador desde a infância. Em 1994, depois de cumprir 14 dos 20 anos de sentença, Joseph Duncan foi solto em liberdade condicional. Tinha 31 anos. Tinha passado a maior parte da adolescência e toda a casa dos 20 na prisão. Tinha recebido tratamento, terapia, aconselhamento. Tinha sido considerado reabilitado o suficiente para ser devolvido à sociedade. As condições da liberdade condicional exigiam que não tivesse nenhum contato com crianças menores e que se registrasse como agressor sexual em qualquer lugar que fosse morar. Duncan foi para a região de Seattle e, no momento em que saiu, voltou a caçar. Em 1996, foi preso por uso de maconha e solto em liberdade condicional algumas semanas depois com novas restrições. Mas essas restrições não o detiveram. As autoridades acreditam hoje que, durante o período de liberdade condicional entre 1994 e 1997, Duncan assassinou pelo menos 3 crianças, embora ambos os casos tenham esfriado e só fossem ligados a ele anos mais tarde. Em 1997, Duncan violou os termos da liberdade condicional e foi preso no Kansas. Foi devolvido à prisão. Mas em julho de 2000, depois de cumprir tempo adicional, foi solto novamente com crédito por bom comportamento. Foi para Fargo, Dakota do Norte. Se registrou como agressor sexual como exigido e tentou se misturar na sociedade normal. Os vizinhos não faziam ideia de quem estava vivendo entre eles. Era só mais um cara, quieto, mantinha as distâncias. Ninguém sabia que um predador estava no meio deles. Na noite do dia 6 de julho de 1996, enquanto Joseph Duncan estava em liberdade condicional e morando na região de Seattle, 2 meninas estavam hospedadas com a mãe e irmãos no Crest Motel na Aurora Avenue North, Seattle. O motel era um daqueles lugares baratos e decadentes onde famílias vivendo de salário em salário ficavam quando não tinham para onde ir. O quarto 16 era o lar de Carmen Cubias, de 9 anos, e da meia-irmã Samiejo White, de 11 anos, junto com a mãe e outros irmãos. Naquela noite, um pouco antes das 23 horas de um sábado, Carmen e Samiejo disseram para a mãe que iam a pé até um restaurante Taco Time ali perto para pegar comida, ou, segundo alguns relatos, para pedir comida para clientes do restaurante. Era uma caminhada curta. Nada incomum para aquela área, eram só 2 irmãs saindo juntas. A mãe disse tudo bem, tomem cuidado, voltem logo. As meninas saíram do quarto. Nunca mais voltaram. A mãe esperou. Chamou pelos nomes delas. Fez o percurso até o restaurante e voltou. A preocupação escalando para o pânico a cada minuto que passava. Chamou a polícia. Uma investigação foi aberta, mas não havia testemunhas, nenhuma pista, nenhuma câmera de segurança que tivesse registrado o que aconteceu. Carmen e Samiejo tinham simplesmente desaparecido de uma área urbana movimentada. Por meses, a mãe se agarrou à esperança. Colou cartazes de desaparecidas por todo Seattle. Falou com a mídia. Implorou que qualquer pessoa com informações viesse a público. Os investigadores seguiram milhares de pistas, interrogaram centenas de pessoas, mas nada avançou. Com o passar das semanas e dos meses, a esperança foi se apagando. E então, no dia 10 de fevereiro de 1998, quase um ano e meio após o desaparecimento das meninas,
Os restos mortais delas foram encontrados num celeiro abandonado em Bothell, Washington, nos arredores de Seattle. O estado dos restos tornava difícil determinar uma causa de morte precisa, mas os investigadores podiam dizer que as meninas tinham sido assassinadas. Com base nas condições dos corpos e nas evidências da cena, a maioria dos investigadores concorda que elas foram espancadas até a morte. O caso foi arquivado. Sem suspeitos, sem evidências físicas ligando alguém ao crime, sem testemunhas que tivessem visto as meninas saírem com alguém. Carmen e Samiejo viraram mais duas estatísticas trágicas, mais dois assassinatos não solucionados num sistema sobrecarregado de casos. A família ficou sem justiça, sem respostas, sem encerramento. Mas anos depois, em julho de 2005, durante entrevistas com agentes do FBI após a prisão no caso Groene, Joseph Duncan confessou. Admitiu ter atraído Carmen e Samiejo para longe daquele motel. Admitiu ter-las levado a algum lugar isolado, ter feito coisas impensáveis com elas, ter-las espancado até a morte e escondido os corpos naquele celeiro, deixando-as ali como lixo. Tinha se safado por quase uma década, e isso o encorajou a continuar. No início de 1997, Joseph Duncan ainda estava em liberdade condicional por conta da condenação de 1980, supostamente morando na região de Seattle sob supervisão. Mas em algum momento entre o final de 1996 e o início de 1997, saiu de Washington e foi para a Califórnia. Talvez estivesse procurando novos campos de caça. Talvez estivesse fugindo de alguma coisa. Seja qual for o motivo, foi parar em Beaumont, uma cidade pequena no condado de Riverside, no interior a leste de Los Angeles. No dia 4 de abril de 1997, uma bela tarde de sexta-feira de primavera, que deveria ter sido marcada pelo som de crianças brincando e pássaros cantando, Anthony Michael Martinez, de 10 anos, estava no jardim da casa de um vizinho com o irmão mais novo e alguns amigos. Estavam fazendo o que crianças fazem, rindo, correndo, aproveitando o sol, brincando juntos na segurança do bairro. Um homem se aproximou do grupo de meninos. Parecia inofensivo, só mais um cara qualquer. E tinha uma história. De acordo com o que os meninos contaram à polícia, o homem disse que estava procurando o gato que havia fugido e ofereceu $1 se eles o ajudassem a encontrar. Os meninos, que tinham aprendido sobre o perigo de estranhos, recusaram. Disseram não, que não tinham visto nenhum gato, que não iam ajudar. O homem insistiu. E quando os meninos continuaram a recusar, a postura dele mudou completamente. De repente, ele avançou e agarrou o irmão mais novo de Anthony. Tinha uma faca. Segurou perto da garganta do menino, tentando forçá-lo a entrar num veículo, mas o irmão mais novo reagiu, lutando e chutando. E então Anthony fez algo incrivelmente corajoso. Interveio. Jogou o corpo no homem, brigando com ele, puxando o irmão para fora, se sacrificando para salvar o irmão. O homem soltou o irmão mais novo e agarrou Anthony. Colocou a faca na cabeça e na garganta de Anthony, dizendo às outras crianças para não se moverem, para não gritar, ou ele ia machucar Anthony. Os outros meninos, incluindo o irmão mais novo de Anthony, ficaram paralisados de terror, enquanto o estranho arrastava Anthony em direção a um veículo branco estacionado perto de ali e o jogava lá dentro. Anthony reagiu com tudo que tinha. Lutou, chutou e gritou não para se salvar, mas para ter certeza de que o homem não conseguia levar mais ninguém, para ter certeza de que o irmãozinho estava seguro. Os outros meninos correram pedindo ajuda, gritando por adultos, mas quando os vizinhos chegaram, o veículo tinha sumido. Anthony tinha sumido. Uma operação de busca massiva foi imediatamente iniciada. Agências de segurança em todo o sul da Califórnia foram mobilizadas. Voluntários vasculharam a região. A família de Anthony foi à televisão implorar pelo retorno seguro dele, suplicando ao sequestrador que deixasse o filho voltar para casa. Por 2 semanas, se agarraram à esperança. Por 2 semanas, rezaram por um milagre. No dia 19 de abril de 1997, 15 dias após o sequestro de Anthony, um guarda florestal descobriu um corpo no Canyon Berdu,
nas Colinas Índio, uma área deserta remota perto de Índio, Califórnia, a cerca de 110 quilômetros a leste de Belmont. O corpo estava nu e parcialmente decomposto, deitado no meio da natureza árida. Estava amarrado com fita adesiva. O corpo era de Anthony Martinez. O legista determinou que Anthony tinha sido abusado sexualmente antes de ser assassinado. Os investigadores coletaram evidências da cena, incluindo uma impressão digital parcial na fita adesiva que tinha sido usada para amarrar as mãos de Anthony. Criaram um retrato falado do suspeito com base nas descrições dos meninos que tinham testemunhado o sequestro. O retrato mostrava um homem com bigode e características marcantes. O caso virou grande notícia no sul da Califórnia. A comunidade de Belmont se uniu no luto, amarrando fitas amarelas nas árvores, realizando vigílias, jurando que Anthony não seria esquecido. As autoridades investigaram mais de 15.000 pistas ao longo dos 8 anos seguintes. Antes do final de abril de 1997, os investigadores já tinham avaliado mais de 100 pessoas como potenciais suspeitas, mas nenhuma delas levou a nada. A impressão digital parcial não correspondia a ninguém no banco de dados naquele momento. O retrato falado não levou a nenhuma prisão. O assassinato de Anthony Martinez se tornou mais um caso não solucionado, mais uma família deixada sem justiça, sem respostas, sem encerramento. O irmão mais novo, o menino que Anthony tinha salvado, teria que viver sabendo que o irmão tinha morrido para protegê-lo. Mas aquela impressão digital ficou guardada como prova, esperando. Em julho de 2005, após a prisão de Joseph Duncan, em Idaho, algo notável aconteceu. Blogueiros e investigadores amadores acompanhando o caso Groening começaram a notar algo. Olharam para o retrato falado do caso Anthony Martinez e compararam com fotografias de Joseph Duncan. Notaram semelhanças. Também notaram que o veículo de Duncan se parecia com o descrito no sequestro de Martinez. Começaram a publicar sobre isso online, conectando os pontos. O Federal Bureau of Investigation e o National Center for Missing and Exploited Children Tomaram Conhecimento contataram as autoridades do condado de Riverside e sugeriram que cruzassem as impressões digitais de Joseph Duncan com as evidências do caso Anthony Martinez. No dia 3 de agosto de 2005, o xerife do condado de Riverside, Bob Doyle, realizou uma coletiva de imprensa. Anunciou que os investigadores tinham feito a correspondência positiva entre a impressão digital de Joseph Duncan e a impressão parcial recuperada da fita adesiva usada para amarrar Anthony Martinez. Depois de 8 anos e 15.000 pistas, finalmente tinham o suspeito. Durante uma entrevista com agentes do FBI no dia 19 de julho de 2005, Duncan confessou ter matado Anthony, mas não demonstrou remorso. Ao invés disso, descreveu o ato como vingança contra a sociedade por tê-lo mandado de volta para a cadeia por violação de condicional. Como se assassinar uma criança pudesse de alguma forma ser justificado como retaliação contra um sistema. Como se a vida de um menino de 10 anos valesse menos do que a liberdade de Duncan. Como se o heroísmo de Anthony ao salvar o irmão não significasse nada. A família de Anthony finalmente tinha respostas, mas essas respostas não trouxeram conforto nenhum. Seu filho, seu irmão, seu menino tinha sofrido nas mãos de um monstro. E aquele monstro tinha ficado em liberdade para matar de novo e de novo porque o sistema falhou em detê-lo. Um dos aspectos mais perturbadores da história de Joseph Duncan é que ele documentou a própria depravação em tempo real, publicando pensamentos e confissões na internet para qualquer um ler. Antes de ser preso pelos assassinatos dos Groening, Duncan mantinha um blog pessoal chamado vezes The Fifth Nail. O nome vinha de uma lenda. Supostamente, além dos 4 pregos usados para crucificar Jesus Cristo na cruz, havia um 5º prego que foi levado e escondido pelo povo Roma, também conhecido como ciganos. Duncan adotou esse nome para seu site e blog, se posicionando como alguém que carregava um segredo, uma verdade oculta que o mundo ainda não estava pronto para ver. No blog, publicado abertamente na internet, Duncan escrevia extensamente sobre a vida como agressor sexual registrado. Reclamava do que chamava de vezes discriminação chancelada pelo Estado vezes contra agressores sexuais. Ficava particularmente irritado com a obrigatoriedade da participação num registro público de agressores sexuais,
argumentando que isso perseguia pessoas como ele e os impedia de se reintegrar à sociedade. Se posicionava como um defensor dos direitos dos agressores sexuais, como se estivesse lutando por alguma causa nobre, em vez de simplesmente tentar facilitar o acesso a potenciais vítimas. Mas misturado com a militância e as queixas, havia entradas muito mais perturbadoras. Duncan escrevia sobre as lutas com o que chamava de vezes seus demônios, as fantasias e compulsões, os impulsos de machucar crianças. Descrevia fantasias de violência sexual em detalhes. Negava ser um pedófilo apesar do extenso histórico de crimes contra crianças, alegando que suas atrações eram mais complexas, mais sutis do que rótulos simples podiam capturar. Também escrevia sobre o passado, afirmando ter sido abusado sexualmente na infância, que o trauma tinha quebrado algo dentro dele, que ele também era uma vítima. Era uma narrativa cuidadosamente elaborada para angariar simpatia, para fazê-lo parecer uma alma atormentada lutando contra demônios internos, em vez de um predador que escolhia machucar crianças. Criminologistas e pesquisadores da área de psiquiatria estudaram o blog tentando entender melhor a mente e os comportamentos de um agressor violento. Mas o que encontraram não era uma janela para uma doença mental ou compulsão incontrolável. O que encontraram era um homem que entendia exatamente o que estava fazendo, que planejava os crimes meticulosamente, que aproveitava a atenção e a notoriedade. Em julho de 2004, Duncan foi preso por molestar dois meninos, de 6 e 7 anos, num playground em Detroit Lakes, Minnesota. O incidente ocorreu no dia 3 de julho de 2004. Compareceu perante um juiz do condado de Becker em março de 2005, e no dia 5 de abril de 2005, a fiança foi fixada em $15.000. Um empresário de Fargo, Dakota do Norte, chamado Joe Crary, alguém que Duncan tinha se aproximado, pagou a fiança. Duncan foi solto com a condição de comparecer ao julgamento e cumprir todas as restrições. Nunca apareceu. No mesmo dia 5 de abril de 2005 em que foi solto sob fiança, Duncan sumiu. No dia 1 de junho de 2005, um mandado federal foi emitido para sua prisão por fuga para evitar persecução criminal. Mas Duncan já tinha ido embora, já planejando o próximo crime. Nas semanas antes dos assassinatos da família Groening, Duncan publicou entradas perturbadoras no blog. Escreveu sobre os demônios vencendo, sobre ceder aos impulsos mais sombrios, sobre perder a batalha para controlar os violentos instintos. Em entradas que ainda podem ser encontradas arquivadas online, escreveu declarações arrepiantes sobre as próprias intenções. A mais perturbadora foi uma entrada em que Duncan descrevia o plano de sair em chamas. Escreveu sobre a intenção de sequestrar, estuprar e assassinar o máximo de crianças possível antes de ser pego. Não estava mais se escondendo. Não estava usando metáforas ou linguagem vaga. Estava anunciando as intenções para o mundo. E ninguém o deteve. Os investigadores determinaram mais tarde que Duncan tinha pesquisado a família Groening online, que tinha planejado o ataque por semanas, que tinha vigiado a casa deles e aprendido a rotina. E, durante tudo isso, continuou blogando, continuou documentando a própria descida em direção à violência. Depois da prisão e durante o encarceramento, Duncan continuou blogando por meio de um intermediário, alguém do lado de fora, usando o pseudônimo vezes Silenced vezes, ou como Ghost Blogger, publicava cartas e escritos de Duncan num site no Blogspot. O blog tinha o título The Times Fifth Nail Revelations Times, O Times Joseph E. Duncan III Returns to the Web from Federal Death Row, ***. Nessas publicações, Duncan continuava a se pintar como vítima, a filosofar sobre o mal, a justiça e a natureza dos crimes. Escrevia sobre a vida no corredor da morte, afirmando que raramente interagia com outros presos por escolha, que optava ativamente por não se socializar com ninguém. Escrevia que, ocasionalmente, enfrentava assédio de agentes penitenciários, mas nunca recebia problemas de outros detentos. Escrevia as entradas do blog à mão e as enviava pelo correio para o intermediário, que as publicava exatamente como estavam escritas. De acordo com relatos da mídia, agências de segurança monitoravam o conteúdo do blog na esperança de obter informações incriminadoras sobre os crimes de Duncan, tanto os conhecidos quanto os desconhecidos. Pessoas familiarizadas com a caligrafia de Duncan
confirmaram a autenticidade das entradas. O fato de ele poder manter um blog do Corredor da Morte, de continuar tendo uma plataforma pública, deixava as famílias das vítimas furiosas. Aqui estava um homem que tinha destruído tantas vidas, e ainda encontrava formas de se inserir na narrativa, de controlar a história, de fazer tudo girar em torno dele. Continuava buscando atenção, continuava se posicionando como alguém incompreendido, em vez do monstro que realmente era. Após a prisão, Joseph Duncan enfrentou múltiplos julgamentos em múltiplas jurisdições. O processo legal foi longo, complicado e emocionalmente exaustivo para todos os envolvidos, particularmente para Shasta Groene, que teve que reviver o trauma para que a justiça pudesse ser feita. Duncan fez a primeira audiência no condado de Kootenai, Idaho, no dia 6 de julho de 2005, durante o indiciamento por 2 acusações de sequestro em primeiro grau. No dia 13 de julho de 2005, foi formalmente indiciado no Tribunal Estadual de Idaho por 3 acusações de homicídio em primeiro grau pela morte de Brenda Groene, Slade Groene e Mark McKenzie, além de 3 acusações de sequestro em primeiro grau. Os promotores do condado de Kootenai inicialmente planejavam indiciá-lo também pelos sequestros de Shasta e Dylan, mas deferiram essas acusações para o sistema federal. Pela lei federal dos Estados Unidos, transportar crianças através de fronteiras estaduais com o objetivo de exploração e abuso sexual é crime federal, o que significava que os promotores federais podiam buscar a pena de morte com base nos estatutos federais. O julgamento federal de Duncan começou em agosto de 2008. O promotor federal Gary Ristein apresentou ao júri evidências que incluíam os vídeos e fotografias que Duncan tinha filmado durante o cativeiro de Shasta e Dylan. Foi um processo devastador para todos que tiveram que assistir ao material: jurados, advogados, agentes do FBI. Os vídeos eram tão explicitamente perturbadores que o próprio juiz reconheceu a natureza extraordinária das provas. Shasta Groene, que tinha apenas 12 anos quando testemunhou no julgamento federal, foi a testemunha mais importante da acusação. Ela sentou no banco das testemunhas e descreveu em detalhes o que tinha acontecido durante os 47 dias de cativeiro. Descreveu as mortes da mãe, do padrasto e do irmão. Descreveu os abusos. Descreveu a morte de Dylan. Ela fez aquilo com uma coragem que deixou todos na sala do tribunal sem palavras. No dia 26 de agosto de 2008, o júri federal considerou Duncan culpado de todos os crimes imputados a ele. As acusações incluíam sequestro resultando em morte, abuso sexual de crianças e assassinato. O júri deliberou por pouco mais de 5 horas antes de chegar ao veredicto. Foi uma das deliberações mais rápidas em um caso dessa magnitude. Na fase de sentença, os jurados recomendaram a pena de morte por 3 das acusações relacionadas à morte de Dylan Groene. O juiz federal B. Lynn Windmill aceitou a recomendação do júri e sentenciou Joseph Duncan à pena de morte. No Tribunal Estadual de Idaho, Duncan enfrentou acusações pelos assassinatos de Brenda Groene, Mark McKenzie e Slade Groene. No dia 4 de fevereiro de 2009, no condado de Kootenai, ele se declarou culpado de todas as acusações. Recebeu 3 penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. E pelo assassinato de Anthony Martinez no condado de Riverside, Califórnia, Duncan também se declarou culpado em 2009. Recebeu mais uma pena de prisão perpétua consecutiva. Os assassinatos de Carmen Cubias e Samiejo White em Seattle nunca resultaram em acusação formal, embora Duncan tivesse confessado os crimes aos agentes do FBI. Devido ao estado avançado de decomposição dos restos mortais e à dificuldade em reunir provas físicas suficientes depois de tantos anos, os promotores optaram por não levar o caso a julgamento, dado que Duncan já estava condenado à morte por outros crimes. As famílias de Carmen e Samiejo ficaram sem esse encerramento formal, sem um júri declarando culpado, sem uma sentença pronunciada em nome de suas filhas. Apenas a confissão de um homem que não demonstrou remorso pelo que fez. Após os julgamentos, Joseph Edward Duncan III foi enviado para o Corredor da Morte Federal no United States Penitentiary Terre Haute, em Indiana, a prisão federal onde ficam os condenados à morte pelo sistema federal americano. Nos anos seguintes,
a equipe de defesa de Duncan tentou várias apelações argumentando questões processuais e constitucionais. Uma das principais linhas de defesa era que Duncan tinha um distúrbio mental grave, que o tornava incapaz de compreender completamente a natureza dos processos jurídicos e de participar de forma efetiva da própria defesa. Vários avaliadores psiquiátricos foram chamados para opinar. Os psiquiatras que examinaram Duncan durante o processo diagnosticaram múltiplas condições, incluindo transtorno de personalidade antissocial e outras perturbações psicológicas. Alguns especialistas de defesa argumentaram que ele sofria de pedofilia grave combinada com distúrbios que prejudicavam o julgamento. Mas os peritos da acusação argumentaram que, independentemente de qualquer diagnóstico, Duncan demonstrava repetidamente que entendia o que estava fazendo, que planejava meticulosamente, que tomava decisões calculadas. Esse argumento foi reforçado pela existência do próprio blog. Porque como um homem que não entendia suas próprias ações poderia escrever tão lúcida e metodicamente sobre elas, como poderia documentar as fantasias, os planos, a racionalização? O blog era, de certa forma, tanto a prova mais perturbadora quanto a mais irrefutável da responsabilidade de Duncan. As apelações foram rejeitadas. O governo federal procedeu com a execução. No dia 23 de junho de 2021, Joseph Edward Duncan III foi executado por injeção letal no United States Penitentiary Terre Haute. Tinha 58 anos. Morreu da mesma forma que havia sentenciado as próprias vítimas, sem cerimônia, sem misericórdia. Apenas o encerramento final de uma vida que tinha causado uma quantidade incalculável de dor e sofrimento. Mas, diferentemente das vítimas de Duncan, ele não foi vítima de ninguém. Não foi pego de surpresa. Não foi amarrado e indefeso. Não implorou por compaixão enquanto uma criança o assistia. Morreu sabendo o que vinha e tendo tido décadas para fazer as pazes com isso. Nas horas que se seguiram à execução, os porta-vozes das famílias das vítimas fizeram declarações. Alguns disseram sentir alívio. Outros disseram que a pena de morte nunca poderia devolver o que foi tirado delas. Todos disseram que nunca esquecem. Shasta Groene cresceu. Aquela menina de 8 anos que sobreviveu a 47 dias de terror, que perdeu a mãe, o padrasto e os 2 irmãos, que se recusou a quebrar mesmo quando tudo dentro dela deveria ter quebrado, ela sobreviveu. Isso não quer dizer que foi fácil. Longe disso. Nos anos após o resgate, Shasta enfrentou os efeitos devastadores de um trauma que a maioria das pessoas sequer consegue imaginar. Ela recebeu apoio psicológico. O pai, Steve Groene, que tinha se tornado o rosto público do desespero de uma família durante os 47 dias de busca, também lidou com os próprios traumas e dificuldades. A vida de Shasta teve altos e baixos. Houve momentos de dificuldade que foram capturados pela mídia, momentos que mostravam o quão pesada era a carga que carregava. Mas ela continuou. Continuou pondo um pé na frente do outro. Continuou vivendo. Em entrevistas ao longo dos anos, Shasta falou sobre como o nome de Dylan fica com ela. Como ela nunca esquece o irmão que não voltou para casa, o menino que deveria estar crescendo ao lado dela. Ela falou sobre como os pesadelos não desaparecem completamente, sobre como certos sons ou imagens podem transportar lá de volta aqueles 47 dias num piscar de olhos. Mas ela também falou sobre como se recusa a deixar Joseph Duncan definir sua existência, sobre como se recusa a ser apenas uma sobrevivente, apenas uma vítima, apenas a menina do cartaz de desaparecida que virou a menina do milagre no Dennis. Ela é mais do que aquilo. Sempre foi. A história de Shasta Groene é, no fim das contas, uma história sobre a resistência do espírito humano diante do mal absoluto. É uma história sobre uma criança que deveria ter sido destruída e não foi. Sobre uma menina que perdeu tudo e ainda assim encontrou uma forma de continuar. A história de Joseph Duncan não é só a história de um indivíduo monstruoso. É a história de um sistema que falhou repetidamente em proteger as crianças que deveria ter protegido. E essa é, talvez, a parte mais perturbadora de tudo. Em 1978, um garoto de 15 anos estuprou uma criança de 9 anos à mão armada e foi enviado para um programa de reabilitação juvenil em vez de ser tratado como o predador perigoso que claramente era. Em 1979, confessou ao próprio terapeuta ter abusado sexualmente de 13 crianças e nada aconteceu.
Em 1980, foi condenado a 20 anos, mas solto antes do cumprimento da pena inteira. Em 1994, foi solto em liberdade condicional e imediatamente voltou a caçar. Em 2004, foi preso por molestar crianças num playground e foi solto sob fiança por apenas US$ 15.000, permitindo que fosse embora e planejasse os piores crimes de toda uma carreira de horrores. Em cada etapa do caminho, houve uma chance de interromper o que estava por vir. Em cada etapa, algo falhou. Um sistema que prioriza a reabilitação sem considerar o nível de perigo que certos indivíduos representam. Um sistema de liberdade condicional que não conseguiu rastreá-lo efetivamente. Um sistema de fiança que permitiu que um pedófilo confirmado, com décadas de histórico criminal, fosse solto por uma quantia relativamente pequena de dinheiro. Brenda, Mark, Slade e Dylan Groen pagaram o preço dessas falhas com as próprias vidas. Anthony Martinez pagou com a vida. Carmen Cubias e Samiejo White pagaram com as vidas. Todas as vítimas não identificadas que os investigadores suspeitam que Duncan possa ter feito ao longo dos anos pagaram. Depois do caso Duncan, houve discussões renovadas sobre como o sistema de justiça criminal trata os agressores sexuais reincidentes. Houve debates sobre os limites da reabilitação, sobre quando a proteção da sociedade deve ter precedência sobre as possibilidades de reforma. Houve propostas legislativas, mudanças de política, ajustes nos sistemas de monitoramento, mas os Groen continuam mortos. Dylan continua morto. E a pergunta permanece sem resposta satisfatória. Quantas vidas teriam sido salvas se o sistema tivesse funcionado como deveria? No final, o que permanece não deveria ser o nome de Joseph Duncan. O que deveria permanecer são os nomes daqueles que ele tirou de nós. Brenda Groen, 40 anos. Uma mãe que amava os filhos com ferocidade e que merecia viver para vê-los crescer. Mark Mackenzie, que tentou reagir, que não desistiu sem lutar. Slade Groen, 13 anos. Um menino que morreu tentando escapar, tentando sobreviver, tentando fazer o que os adolescentes deveriam poder fazer crescer. Dylan Groen, 9 anos. Um menino cheio de energia e vida, que deveria ter completado 10 anos em paz, rodeado pela família que o amava. Em vez disso, passou os últimos dias de vida num acampamento remoto, abraçado pela irmã que fez tudo o que podia para protegê-lo. Anthony Michael Martinez, 10 anos. Um menino cujo instinto final foi proteger o irmão mais novo. Um menino cujo ato final de amor custou a própria vida. Um herói num corpo de criança. Carmen Cubias, 9 anos, e Samiejo White, 11 anos. Duas meias-irmãs que saíram juntas numa noite de sábado e nunca mais voltaram para casa. Cujas mães esperaram, choraram e nunca tiveram o tipo de encerramento que qualquer mãe merece. Essas são as vidas que importam. Esses são os nomes que deveriam ser lembrados. Em Beaumont, Califórnia, a comunidade que perdeu Anthony Martinez ergueu um memorial em sua honra. Fitas amarelas que foram amarradas em árvores em 1997 viraram uma tradição, uma lembrança anual de um menino que morreu como herói. Em Coeur d'Alene, Idaho, a comunidade que viveu aqueles 47 dias de agonia em 2005 nunca esqueceu. O Dennis na Appleway Avenue, que por muitos anos foi chamado de vezes o Dennis, o lugar onde o milagre aconteceu, continua lá. E toda vez que alguém passa em frente a ele, a história de Shasta Groen e do irmão que ela carrega no coração é lembrada. Às vezes a escuridão é tão grande que parece consumir tudo, e então, no meio dela, uma garçonete olha 2 vezes para uma menina sentada numa mesa. Uma gerente pega o telefone. 2 policiais entram com compostura por uma porta. E uma criança que todos acreditavam perdida diz o próprio nome em voz alta. Sal Shasta Gruner. E o mundo para. E a escuridão recua. E a luz, por menor que seja, encontra um caminho.